Signo de Virgem, bem-vindas e bem-vindos. Esta é a sua leitura para outubro de 2023. Vamos a uma mensagem das cartas do Caminho Sagrado e, na sequência, a leitura das cartas do Tarô. Vamos lá, o que temos para os virginianos nesse mês de outubro? Qual é o seu momento de vida? O momento de vida dos virginianos vem pontuado pelo bastão que fala, falando sobre pontos de vista e opções. Vamos ver o que essa carta tem a nos dizer. Carta número 15, pontos de vista, opiniões. O bastão que fala é um instrumento usado com o objetivo de que cada um de nós aprenda a honrar o sagrado ponto de vista de todas as sagradas criaturas vivas. Nas reuniões do conselho devemos honrar a sabedoria e os ensinamentos dos outros, para que possamos ampliar nossos conhecimentos e nos relacionar de uma forma mais criativa com outras pessoas. Esse bastão, essa carta nos recorda que o ponto de vista alheio é muito valioso e nos ensina a maneira de escutar e colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Então é um momento para os virginianos observarem e ouvirem mais, acolherem e aprenderem com o dia a dia, com o cotidiano, com as pessoas que estão próximas a você, tá bom? Respeitando o ponto de vista dos outros. Você pode não concordar, mas você, de repente, esse ponto de vista que é diferente do seu, pode te trazer novas perguntas ou questionamentos, e aí você pode começar a repensar algumas verdades absolutas na sua vida, e aí você começa a expandir um pouco mais a sua consciência, o seu conhecimento, a sua visão de mundo, tá bom? Interessante. Uma energia para os... Vou tirar com esse deck. Uma energia para os virginianos. Qual é a energia dos virginianos nesse mês de outubro? E a gente tem a sacerdotisa. Sacerdotisa traz estudos, investigação, análise, quietude. Ela está investigando alguma coisa, estudando mais a fundo. Algumas pessoas podem estar sendo chamadas a fazerem um mestrado, um doutorado, um curso de aperfeiçoamento, estudar idiomas, enfim, você tem aqui uma coisa de aprimoramento, tanto para o nível da matéria, quanto o aprimoramento do seu autoconhecimento, tá? Então, pode ser que você esteja mais nessa vibe, né, de observar as outras pessoas, acolher essa escuta ativa, acolher o que os outros estão falando, e aí você começa a pensar, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Quem sabe eu vou aprender um pouco mais ou ler um pouco mais sobre este assunto. E aí os véus começam a cair, começam a ficar mais transparentes e você enxergando novas realidades. Tem uma coisa de mistério, de magia aqui. Então, para virginianos que gostam desse lado mais místico, esotérico, também eu vejo vocês caminhando um pouco mais para esse segmento de estudo ou de atuação. O que temos para a Virgem no seu contexto, no externo de Virgem? Qual é a energia, o arcano que está regendo o contexto externo? Gente, tô chocada, a papisa, percebe? Vocês estão na energia da papisa e o contexto de vocês também. É como se estivesse te empurrando, né? Vai estudar, vai se aprimorar, se aperfeiçoar em alguma área, seja filosófica, seja intelectual, seja científica, sei lá, né? Mas é muito a questão de... Tem um livro aqui, né? E eu costumo falar que os virginianos são os bibliotecários do zodíaco, né? Não por conta da arrumação de estante, porque não é isso, né, que um bibliotecário faz, mas é no sentido de informação, de usar a informação da melhor maneira possível, ou usar a informação para aprimorar as coisas com uma criticidade e com uma inteligência e eficiência, né, em prol da melhoria contínua,
que é isso que Virgem faz. E aqui eu vejo vocês muito nisso, é como se estivessem debruçados em livros, debruçados em projeto, debruçados nesse estudo, seja lá qual for. É um mês de estudo, gente. Meu Deus do céu, que interessante para os virginianos. Coloca aí o que você vai estudar, o que você pretende estudar ao longo a partir de outubro, né? Não é só no mês de outubro, mas é a partir de outubro. Quais são as portas que se abrem? As portas que estão no caminho de Virgem em outubro. As portas, a gente tem a justiça, e é uma porta enorme, né? A gente está falando de acordos, contratos, negociações. Isso está muito favorecido, né? Talvez tenha aqui uma certa discussão, né? Vai demandar um certo esforço, um ajuste, né? Não é assim, vai ser feita a justiça divina na minha vida, né? Isso é meio que egocentrismo e egoísmo, né? Porque Deus está olhando por todos, né? Deus é pai de todos, se a gente for pensar assim. Daí aqui a gente está falando de um conflito que precisa, né, ser ajustado, e tem uma diplomacia necessária, um jogo de cintura necessário, uma conversa necessária. E você veio com o quê? Com o bastão que fala do quê? De observar o ponto de vista das outras pessoas, acolher o ponto de vista. Mas o outro tá errado e eu que tô certo. Será? Né? A verdade tem várias facetas, não é isso? A justiça, ela serve para diferentes pessoas. Então, aquilo que é justo para mim não necessariamente é justo para você. A questão da justiça é só um ponto de vista, é só mais um ponto de vista. Então, a porta que se abre para você é essa questão da justiça, de repente fazer algum ajuste em relacionamentos ou em algum padrão mental, para que você esteja mais aberto a conciliar ou a reconciliar ou a harmonizar alguma coisa internamente ou externamente, seja um conflito interno, seja um conflito externo. É ser diplomático, tá? Porque aqui a justiça traz a energia da balança, que fala de equilíbrio. E equilíbrio não é sempre eu ganho, equilíbrio é como que as duas partes saem ganhando de certa forma, ou nem todo mundo, ou as duas partes não saem perdendo tanto, tá? É esse equilíbrio necessário. Então, a porta que se abre nesse mês de outubro é a possibilidade de equilibrar os pratinhos, encontrar uma solução que não é exatamente 100% favorável para você, mas também não vai ser 100% contra você, tá? É encontrar um meio termo aí para algum conflito que exista. E a outra porta que abre é a porta que, nesse deck, essa carta traz um médico vindo trazer um diagnóstico para essa pessoa, né? O Rei de Espadas. Aqui a porta que se abre é a porta de uma solução, tá? É a porta de uma solução. Talvez, né, seja uma solução meio que cortante, mas não é dramática, é racional, é algo necessário, né? Tem que fazer, vamos fazer. É como se esse médico falasse para essa senhorinha, olha, vai ter que fazer uma cirurgia, e ela falasse assim, beleza, tem que fazer, vamos fazer, né? É o que temos para hoje, é assim que seguimos. Então, é uma solução, é algo que vem para finalizar uma situação. Pode ser uma conversa, pode ser uma atitude, tanto da sua parte como de outra parte, mas que põe um ponto final, sabe? Mas de uma maneira muito objetiva. Talvez um pouco fria ou racional demais, só que não dá para ficar com mimimi nesse momento, né? É isso. Tem que fazer? Vamos fazer. Tem que viajar? Vamos viajar. Tem que gastar? Tem que pagar? Né? Vamos fazer, tá? Essa é a porta da resolução, ok? Desafios. Vou usar esse deck aqui.
Quais são os desafios ou cuidados, prevenções que os virginianos têm que ter nesse mês? Precauções para o mês de outubro. Caíram duas aqui, eu vou aceitar essas duas juntas. O carro, né? O cuidado, o ponto de atenção desse mês, a gente tem a velocidade, né? Não é para ir com muita pressa, com muita sede ao pote, fazer as coisas de uma forma meio que atropelando. Não, né? Lembra, é sacerdotisa. Eu vou estudar, investigar, eu vou devagar e tá tudo certo, né? Essa sacerdotisa, ela é lenta, na verdade ela é parada, né? É pausa. E aqui a gente tem para evitar ou para tomar cuidado com essas ações intempestivas, com esse, de repente, um fogo de palha, sabe? E eu vou e eu faço na febre, na pressa, eu faço nas coxas, ou eu tô sendo pressionado e aí eu me atrapalho todo, porque o carro, no lado negativo, ele tá desgovernado, né? E a gente tá falando que isso você tem que evitar. Ir com muita velocidade, com muita agressividade também, de repente na sua comunicação, naquilo que você quer, né? De repente você vai falar com alguém e daí você vai com aquela febre toda e já sai atropelando. Então cuidado com uma energia nesse sentido, tá? Porque às vezes você pensou rápido demais, né? Às vezes para você tá tudo certo, para você, né, ok, porque você é inteligente, você já pensou, você já tem a solução, e aí você quer enfiar a solução goela abaixo, mas a pessoa ainda não teve nem tempo de entender o que estava se passando, ela tem que digerir aquilo, né? Cada um tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo, tá? Então também precisa prestar atenção nisso, respeitar o tempo do outro. Também é a questão da justiça, do equilíbrio, respeitar o tempo do outro, tá? E esse rei de espadas veio junto com o 10 de ouros. O risco ou a ameaça ou alguma coisa difícil que possa acontecer é relacionado ao que você fala em relação ao seu dinheiro ou à sua vida material. Sabe quando sem querer você acaba falando demais, expondo demais a sua vida? Então cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Cuidado com conversas relacionadas a dinheiro, ao seu patrimônio. Ninguém precisa saber, tá? Ninguém precisa saber. Às vezes, coloca uma foto lá meio que ostentação nas redes sociais. Não precisa. Toma muito cuidado com a maneira como você se expõe nas redes sociais ou nas conversas de trabalho, ou de repente você tá num restaurante, tá conversando, né, com os amigos, mas você tá falando alguma coisa e tem gente em volta, né? Então muita atenção com aquilo que você fala, tá? Relacionado ao seu lado material ou a sua vida profissional também. Às vezes você lida com assuntos confidenciais ou assuntos mais estratégicos e aí você tá comentando sobre alguma coisa, fazendo uma reunião de trabalho num café, sei lá, ou falando no celular, enfim, cuidado, tá? Toma cuidado. Quais são as bênçãos desse mês de outubro para os virginianos? As bênçãos do mês de outubro. Ok, querem cair 3 cartas, então vamos aceitar as 3 cartas. As bênçãos, né, que a gente tem é o mundo, que a gente fala de um fim de um ciclo, uma renovação. Então é final de um capítulo, um final feliz, uma resolução, alguma coisa muito boa, né, que acontece, tipo, fechando. Pode ser, de repente, isso que a gente falou, uma questão de justiça ou de conversas que se apazigua, que tem um final harmonioso,
Pode ser o resultado de um exame que chega e aí você fala, vai ter que fazer cirurgia, beleza, mas fez a cirurgia e deu tudo certo, tá? Resolveu o problema, resolveu a questão. Então vem esse encerramento, esse fechamento feliz, né? Graças a Deus. E, né, não podia ser diferente, né? Só reforçando, a gente tem o 9 de espadas com 10 de copas. Então uma preocupação que você tinha esse mês, ou que você já tinha, ou que ao longo do mês surge, né, de repente, vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica, vai precisar ficar internado um tempo, vai precisar não sei o que, tá? Sei lá, né, alguém da família foi demitido. Tem uma preocupação, mas tudo depois converge para alguma coisa melhor ainda, para alguma coisa boa, feliz, tranquila, tá? Então, tem uma definição, uma resolução, fechamento. Outubro é muito mês de fechamento aqui, fechamento de pendências também, tá? Fechamento de pendências para os virginianos. 2 cartas do oráculo da lua. Gente, demais, né? Tá caindo 3 cartas, tudo bem, eu vou aceitar as 3. E a gente tem, olha só, não deixe o orgulho atrapalhar, respeite o ponto de vista das pessoas, tá? Você pode não concordar, mas a opinião, cada um tem a sua opinião, você não precisa brigar, né? Fica na sua e tá tudo certo, tá? Mas abra a mente para poder ser mais conciliador e empático, ok? Nada dura para sempre. Os problemas, né, vão ser resolvidos. Eu falei, né, que tem fechamento, tem finalizações de forma positiva. Então, nada dura para sempre. E a comunicação é a chave. A comunicação é a chave. Falar, ouvir, certificar-se de que a pessoa ouviu exatamente aquilo que você entendeu, aquilo que você quis transmitir, né? Lembra que eu falei, a comunicação é a chave? Cuidado com aquilo que você fala, né? Aquilo que você expõe, porque a comunicação é a chave, tanto no bom sentido. A comunicação é a chave que abre portas para você seguir novos caminhos, e a comunicação também é a chave que você dá acesso às outras pessoas a adentrarem no seu espaço sagrado, na sua privacidade, então, na sua intimidade, tá? Lembra, a comunicação é a chave, muita atenção com aquilo que você fala ou você deixa de falar também, tá? E uma mensagem final, 2 de copas, compreensão, entendimento, harmonia, estar receptivo ao outro. Eu estou aberto ao amor. É mais ou menos isso que essa carta fala, tá? É numa tradução livre, eu estou aberto ao amor. Ao amor no sentido mais profundo da palavra, não estar aberto ao amor romance, mas eu estou aberto ao amor como virtude, tá? Amor como virtude. Amar no sentido de respeitar, de honrar, tá? A todas as pessoas, independente, sem julgamento. Amar é não julgar, tá? É estar receptivo e aceitar o outro como ele é. Você não precisa concordar, você precisa aceitar, tá? E aceitar não significa que você vai conviver e que você vai gostar. Significa só que você vai aceitar, tá? Isso é amor. Então é isso, Virgem. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Já sabe, na descrição do vídeo tem o meu contato para você agendar o seu mapa do autoconhecimento para quem quer entender melhor seu propósito de vida, ou então vem fazer sua leitura de tarô, leitura de registros acásticos, mesa radiônica, enfim. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.